Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da Palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de apertar o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. Muito bem. E se esqueçam também de deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Vamos então à mensagem que diz assim. Vamos começar aqui por Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 e versículo 12, que diz: Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Então nós vemos a palavra de Deus aqui das escrituras de Ezequiel, profeta de Deus, homem de Deus, e que Deus, através da boca do profeta, faz uma promessa de vir buscar o seu rebanho, o seu povo. Ele como pastor e o povo como ovelha. A expressão que Deus usa para com o povo de Israel. E nós vemos, eu agora fazendo uma pergunta. Se Deus vem buscar o seu povo de Israel, que nem diz aqui, porque assim diz o Senhor Jeová, Deus falando, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A pergunta que eu quero fazer a Jeová, Senhor Jeová, faça eu entender como que o Senhor vai vir buscar as suas ovelhas, como que o Senhor vai se manifestar entre as ovelhas. Porque no livro de João, o Evangelho de João, ele diz assim, capítulo 4, no versículo 24, porque Deus é Espírito. O que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, como que ele vai, Senhor Jeová? Como que vai fazer essa busca? Louvado seja Deus. Se Deus é Espírito,
Como que ele virá para buscar essas ovelhas? Muito bem. Vamos por parte. Ponto. Já voltaremos nesse assunto. Evangelho de João ainda, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no começo, aquele que é a palavra. Em outra versão diz assim: no princípio era o verbo. Mas eu quero ler numa leitura mais simples, mais simplificada, não é? Que é a nova tradução, não é? Louvado seja Deus, da Bíblia da nova tradução, né? Na linguagem de hoje. Muito bem. Que diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. No versículo 14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Então nós vemos a promessa de Deus aqui em Ezequiel. Ele está me respondendo a pergunta que eu fiz: como que Deus viria buscar o rebanho? Mas no capítulo 1 de João, ela mostra que no início, no começo, ele era a palavra. E a palavra se formou, olha bem, e a palavra se tornou um ser humano. O verbo se fez carne. Todos nós que nascemos no mundo, viemos para esse planeta, para esse mundo, para nós nascer precisa ter uma união do nosso pai e da nossa mãe. Ter o relacionamento, ela engravida, aí nasce o ser humano. E Deus? Como que Deus nasceu? Como que Deus veio aqui para esse mundo? Nós vamos ver Mateus, capítulo 1, né? Primeiro livro de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, não é? No capítulo 20, quando o anjo apareceu para José, porque José estava casado com Maria e ela apareceu grávida, e eles não tinham tido ainda a união matrimonial. E veja, José projetando um sonho para fugir, tá? Vamos deixar isso de lado. E projetando-se ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Jesus nasceu do Espírito Santo. Quem é o pai de Jesus? O pai de Jesus é o Espírito Santo. Não que ele teve relação com Maria. Não. É Deus. Se manifestou no útero de Maria, dentro de Maria, sem relacionamento sexual. Ela engravidou e nasceu Jesus. E veja Deus cumprindo a sua promessa: eu vou buscar as minhas ovelhas. E ele se manifestou.
em corpo físico humano. Louvado seja Deus. Eu acho que deu para entender, né? Muito bem. Para nós chegarmos aqui nessa conclusão, agora vamos falar das ovelhas que ele veio buscar. Agora ele estava presente. Já fazia 30 anos que ele estava já aqui em forma corpórea, humana. E vejo no capítulo 30, capítulo 10, versículo 30, que diz assim, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, nós somos a mesma pessoa. Porque eu nasci do Espírito Santo. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. E nós vemos no versículo 31, e vejam que eles queriam apedrejar a Jesus. Eles não aceitaram essa colocação de Jesus. E Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30 e 31. Então eles tornaram a pegar pedras para matar a Jesus. E Jesus falou, espera um pouquinho. Por que é que vocês querem me matar? Versículo 32 diz assim, eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou eu fazer. Deus mandou eu fazer. Eu fiz muita coisa boa, né? Mandou eu fazer. E por qual dessas coisas vocês querem me matar? Você lembra da Tabita? Estava morta. Eu fui lá, o filho do coronel lá, do centurião. Eu curei. Eu restaurei a vida dela. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu curei. Você viu quanta coisa boa eu fiz para vocês? E por qual dessas coisas vocês querem me apedrejar? E olha o que lhe responderam. Versículo 33. Evangelho de São João 10, 33, que diz assim. Né? E eles responderam, não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo. Então por quê? Mas porque ao dizer isto, você está blasfemando contra Deus. Pois você é apenas um ser humano, não é? E está se fazendo de Deus. É por esse motivo que queremos apedrejá-lo. E veja, irmãos, louvado seja Deus, que Jesus, no versículo 34, ele rebate. Então Jesus afirmou, a lei de vocês está escrito que Deus disse, vós são deuses. E onde que está escrito isso? No Salmo 82. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Salmo 82. Ela diz o seguinte, e disse, vós sois deuses. Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses
e todos vós sois filhos do Altíssimo. E o Êxodo 77, versículo 1. O que Deus disse? Vamos ver se eles vão querer apedrejar também Moisés, né? Vamos ver se eles vão querer também apedrejar a Moisés. Olha lá o que está escrito, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto, eis que eu tenho colocado você, Moisés, por Deus, sobre Faraó. E Arão, seu irmão, será o seu profeta. Olha aí, olha aí. Moisés passando por Deus, sendo Deus. E Jesus aqui falando que ele era filho de Deus, porque ele nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo. Que ele era igual a Deus, que ele era igual ao Pai. Porque ele veio do Pai. Ele saiu de dentro do Pai. Então nós vemos que eles queriam apedrejar Jesus. Eles deveriam também querer apedrejar Moisés. E vejo, louvado seja Deus, que no versículo, glória a Jesus, a seguir, não é? Nós vemos que no capítulo 10 de Mateus, que nós vamos ver agora, Mateus capítulo 10, não é? Em versículo 1, que Jesus chama os seus discípulos, não é? Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus chama os seus discípulos, não é? Os 12, não é? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Então Jesus escolhe os 12 discípulos, prepara ele porque Jesus sabe que vai voltar ao céu, ele já implantou o seu trabalho, ele sabe também. E os seus discípulos vão continuar a obra. Mas só que Jesus tinha que passar por tudo que passou, aonde encorajou os apóstolos. Os apóstolos, eles viram, quando queriam apedrejar Jesus. E Jesus não ficou retrucando. Veja no capítulo, glória a Jesus, que Jesus foi embora daquele lugar. Ele foi embora para o oeste do Jordão e ficou ali para não ser apedrejado. E veja como ele estava ensinando os seus discípulos. Agora nós vamos ver aqui mesmo. Eis que no capítulo 10, 16, olha o que ele fala para os seus discípulos. Eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobo. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como pombo. Sede, irmãos. Tem que ser. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Isso ele está falando com a igreja, com os apóstolos. Não é no meio de ovelhas que nós somos enviados. É para pregar no meio de lobos. Pessoas com natureza de lobo, devorador, serpente, escorpiões. Olha o versículo 16 que ele diz. Olha onde ele enviou os apóstolos.
para pregar o Evangelho. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E eis que eu vi como ovelha no meio de lobo, portanto, sede, né? Esperto como a serpente. Temos que sermos espertos como a serpente, não é? E temos também que ser simples como um pombo, como as pombas, maior simplicidade possível. Esperto como a serpente, mas simples como a pomba. Não é por qualquer coisa, querer brigar, querer atacar, querer pôr o dedo na cara. Temos que sermos simples, como Jesus foi. Quando pegaram pedra para ter nele, ele não mandou dizer, pega pedra vocês também. Se eles atirarem nós atiramos nele. Não! Ele ensinou os discípulos. Sair fora do tumulto. Sai, depois a gente volta e resolve isso. Ele ensinou seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, conforme diz ainda no capítulo de Isaías. Vejamos, o que diz Jesus, ainda no versículo 17 aqui, de Mateus, ele diz assim, também, olha, tenham cuidado, pois, vocês serão presos, vocês discípulos, você igreja, vocês apóstolos, vocês serão presos, chicoteados, serão levados aos tribunais, olha bem, né? E na sinagoga. Tudo por causa do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Então nós vemos no capítulo de Isaías, marca o versículo, tá? Capítulo 9, veja o que Deus falou através do profeta. Isaías 9, versículo 18. Marque aí, 9, versículo 18, onde fala lá dos principados e tal, mas vê o versículo 18 de Isaías. Por quê? Ele explicou aqui em Mateus 10, e agora no 9, 18 diz assim, porque Eugênio, evangelista Eugênio, olha bem, porque você quer saber, né? Aonde vocês vão ser enviados, não é isso? Você quer saber aonde você vai ser enviado, não é no meio de padre, não é no meio de, não é no orfanato, não. Você vai no meio de bandido, no meio de cobra, escorpião, urso. Ué, por que, Senhor? Ué, por que, evangelista Eugênio? Olha o que o profeta Isaías está dizendo, 9:18. Porque a maldade do povo queima como fogo, que destrói a sarça e o espinheiro. A maldade dele destrói como fogo, destrói uma sarça, como destrói um espinheiro, e como um incêndio na floresta, e faz subir nuvens de fumaça. Veja o que um fogo faz numa floresta. Ele destrói, ela destrói todinho a floresta. A maldade do povo de Jesus nos enviou. Ele come toda a sociedade como fogo. Ele destrói a sociedade como fogo na palha, como fogo na floresta. Louvado seja o nome do Senhor. É ali que Jesus vai nos enviar para apagar essa fogueira. Louvado seja Deus. Mas tu, ó filho do homem, Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Mas tu, ó filho do homem,
não precisa ficar com medo deles, porque Deus não chamou covarde para pregar o evangelho. Deus não chamou frouxo para pregar o evangelho. Se mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então nós vemos, e tu, filho do homem, não precisa ficar com medo deles, e nem do que eles disserem. Eles desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Olha a injeção de ânimo. Mas por que, Senhor? Porque eu estou dando o meu espírito para você. Maior o que está em você do que está no mundo. E veja a palavra do Senhor. Vamos dar crédito na palavra do Senhor. Deus nos chamou covarde para pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Ter medo de falar. Ter medo de falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmão, o que eu estou falando é o que está aqui na Bíblia. É o que está escrito. Jesus deu exemplo, ele não correu, ele não fugiu. Como eu sei que ele não fugiu? Como eu sei que ele não fugiu? Eu sei que ele não fugiu, porque nós vemos no capítulo 11, louvado seja Deus, do Evangelho de São João. Vejam, depois que ele ressuscitou a Lázaro, que os sacerdotes não tinham como negar que ele era Cristo, não tinha como negar que ele era Deus, não tinha como negar que ele veio do Espírito Santo, nasceu de Deus, veio de Deus, não tinha mais como negar isso aí. Perdendo estavam ele a população. Vamos ver aqui no Evangelho de São João, capítulo 10, que nós estávamos lendo, no versículo 39, diz assim: a essa altura, quando Jesus estava falando lá sobre ele ser igual a Deus, nessa altura tentaram novamente apedrejá-lo, mas Jesus escapou da mão dele. Escapou não quer dizer que fugiu, tá? Escapou, né? Versículo 40. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão. Ele voltou de novo para lá. No versículo 41 diz assim, olha bem: e muitas gentes iam vê-lo. Não é? E muitas gentes iam vê-lo, dizendo: João nunca fez nenhum milagre, mas tudo o que esse diz sobre Jesus é verdade. João nunca fez nenhum milagre, mas o que ele falou é verdade. Importa que ele cresça e eu diminua. Tudo que João falou é verdade. Agora o 42. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Muitas gente creu em Jesus. E muitos iam ter com ele, então ele não estava escondido. E nós vemos no versículo 57, olha bem que foi a 11:57, diz assim: e o chefe do sacerdote
E os fariseus queriam prender Jesus. Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse do paradeiro de Jesus, contasse para o sacerdote lá aonde ele estava, não é isso? Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que os sacerdotes estavam desesperados para prender Jesus. Fosse entregá-lo Jesus, entregar Jesus para poder prendê-lo e matá-lo. E nós vemos isso no 11:57. Agora, irmãos, eu queria que vocês fizessem a comparação com o livro de Mateus, capítulo 26, o 9 e o 10. Olha bem, que Jesus estava no jantar em Betânia, estava ali na casa de Simão, Marta, Maria, Lázaro, os discípulos, Judas, estavam todos lá, todo o pessoal estava ali comendo, jantando, tomando, participando da ceia, não é? Aquilo que Simão tinha proposto para eles. E o chefe dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, não é? Tá. E no versículo 9, depois que do comentário de Judas Iscariotes fez, da Maria, né? Ele fez com demérito, né? Porque não vende esse perfume aí, né? E não dá o dinheiro aos pobres, ficando humilhando a moça, né? Humilhando a jovem irmã do Lázaro, né? Basta o olhar do Simão, que era filisteu, que estava com o pensamento lá, olha, se esse aí fosse mestre, fosse o Messias, o Cristo, fosse profeta, né? Ele saberia quem era ela, né? Jesus lendo o pensamento dele, e veja lá, e Judas lá, né, fazendo aquela humilhação e tudo, querendo pôr dinheiro, que ela vendesse o perfume, e para ele pôr dinheiro lá na sacola que ele ia roubar, né? Que ele roubava, né? Porque ele era ladrão. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, que depois que Jesus o repreendeu, não fica oprimindo ela, Judas. O que ela está fazendo é uma causa boa, eu estou gostando do que ela está fazendo. Porque ninguém no mundo vai poder fazer isso. Depois da minha morte, ninguém vai poder chegar perto do meu corpo por causa que é questão política. Não é? Ninguém vai poder. Tanto é que o meu túmulo vai ser selado. E não vão poder preparar o corpo. Ela já está fazendo. A única mulher no mundo. Nem a mãe de Jesus pode fazer isso. Nem a mãe de Jesus. Nem as tias de Jesus. Nem as outras pessoas. Ninguém puderam fazer isso. Nem Arimateia com a mulher dele. Nem ninguém pôde fazer isso. Só Maria pôde fazer isso. Preparar o corpo dele para a sepultura. E nós vemos que Judas, louvado seja Deus, e Judas foi repreendido, ficou humilhado no meio de todo mundo, e ele saiu de lá, eu quero ler aqui em Mateus, versículo 14, depois vocês vêem na sua Bíblia, não é? E Judas ficando envergonhado, veja, irmão, o que ele fez, né? Evangelho São Mateus, capítulo 26, versículo 14. Olha o que Judas aprontou, irmãos. Judas aprontou. Olha aí. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Ele saiu do banquete lá. Quando ele entrou lá, ele já sabia que Jesus, alguém fosse avisar ele lá. Todo mundo sabia disso daí. Foi dada uma ordem, mas ninguém foi. Todo mundo sabia que Jesus estava no banquete. Mas ninguém foi avisar o sacerdote.
Os sacerdotes lá também sabiam. Mas Judas, como ele foi derrotado, não pôde pegar aquele perfume para vender. E roubaram os apóstolos, roubaram a menina lá, dona do perfume. Ele saiu do banquete e foi até lá o sacerdote. Olha o covarde, versículo 15, e disse: que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. E eles disseram: nós daremos 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E vejam como ele era covarde. E então, desde aquele momento, que ele já tinha entregado a Jesus, tinha acabado de jantar com Jesus, e desde aquele momento, ele foi ter com o sacerdote, desde aquele momento, ele estava esperando uma oportunidade para poder entregar a Jesus. E foi o que ele fez, como todos nós sabemos o que diz a Escritura. Mas veja o meandro, veja a situação, passo a passo, por esse traidor, covarde, bandido, ladrão. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus nos ensinou como que devemos agir. E no nosso meio está cheio de crente com o mesmo espírito de Judas. Está na igreja por causa de um interesse outro. Qualquer luta que vem, qualquer perseguição que vem, ele foge, ele desvia, ele passa para o outro lado da onde ele veio. Quantos crentes covardes que pregam o evangelho não é por causa do amor das almas, que ele no caso de Judas, porque não dá o dinheiro aos pobres. E vejo que muito prega por causa de mamon, por causa da riqueza, por causa do dinheiro, louvado seja Deus. Cobra não sei quanto para pregar a palavra de Deus que ele recebeu de graça. Ele fica vendendo a salvação, igual Judas Iscariote. Quanto me dá para me pregar que Jesus salva lá na sua igreja? Por menos de tanto eu não vou. E vejam, Jesus dormia na casa de Lázaro, não em hotel 5 estrelas. Ele curou Simão e não dormia na casa de Simão. Ele dormia na casa de Lázaro, onde era um barraco, onde cabia todo mundo lá dentro daquele barraco. Hoje esses pregadores, eles estudam a palavra de Deus, é para dormir de hotel 5 estrelas, empregarem para troco de dinheiro, fica vendendo a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é aquilo que ele recebeu de graça. Louvado seja Deus. Esse aí está no time, está no grupo de Judas Iscariote. Esse aí está no grupo de Balaão, que vendeu Israel por causa de dinheiro, por causa de riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, louvado seja Deus, esses crentes covardes que trate, louvado seja Deus, de se converter e pregar essa palavra. Quanto Deus cobrou para dar salvação para você? Nada. E agora você fica vendendo essa salvação por dinheiro. Louvado seja Deus. Se não me der um carro, eu não vou. Se não me der uma passagem de avião, eu não vou. Jesus, Paulo, nunca. Eles andaram de a pé. Louvado seja Deus. Cansado, todos os apóstolos, a igreja primitiva. Louvado seja Deus. Não tinha luxo com ele. E nós vemos, irmãos, a palavra de Deus. Jesus chamou e falou: olha, evangelista Eugênio, você sabe onde eu vou enviar você? Não, Senhor.
Mas só que o senhor vai me pagar o hotel 5 estrelas, né? Senão eu não vou. Ah, não. Sabe o que eu vou mandar você? Ah, para pregar onde tem dólar, prata, ouro. Não manda no sertão, não. No sertão, não. Manda onde tem prata, ouro, dólar, viu? Ali que eu quero ir. Quero mostrar que eu prego mesmo a palavra do Senhor. Viu? Não, anjo. Não é não. Eu vou mandar você onde tem escorpião, lobo, entendeu? Vou levar você preso, vou te chicotear por causa do meu nome, por causa da minha palavra, porque a minha palavra é de salvação. Aqueles que ouvirem e crerem em você, na sua palavra, eles vão ser salvos. Você recebeu de graça, evangelista Eugênio. A minha palavra chegou a você de graça. Eu não te cobrei nada. E agora você quer vender a minha palavra para os outros ir para a salvação? Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos vocês. Em nome de Jesus, em tudo sejas glorificado. Amém, Jesus. Amém.